Jimmy Swaggart podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vamos começar no versículo 21 mais uma vez e ler até o 25 e devemos parar para fazer um comentário. Você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério. A palavra ministério no grego, como usada aqui, é logos, quer dizer uma palavra ou declaração. Pedro está se referindo a esses cristãos orando em outras línguas, porque o seu coração não é reto diante de Deus. A vontade própria é a razão de um coração ruim. Arrependa-se dessa maldade. Diz que o pecado era muito ruim, mas que a esperança era possível. E ore ao Senhor, talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração. Diz que só Deus pode consertar essa situação e com o arrependimento correto, ele sempre vai ajudar quando você diz que você está errado e ele está certo. Pois vejo, se refere ao Espírito Santo informando Pedro da causa exata e não só sintomas, que você está cheio de amargura, a condição de maldade extrema e preso pelo pecado. Uma prisão da ganância pelo dinheiro e poder querendo controlar os outros. Vamos voltar para o que o Dr. Gray falou no versículo 13, que diz que o próprio Simão creu. Isso realmente quer dizer que ele acreditou e foi salvo? Que ele acreditou que Cristo morreu na cruz do Calvário? E a palavra creu aqui, alguém pode pesquisar? É a mesma palavra, e essa é uma das evidências que olhamos para ela no meu primeiro ano no seminário. O termo creu é o mesmo e indica que ele acreditou, mas o contexto ainda determina a sua escolha, se você acredita que ele acreditou mesmo ou não. Não sei se vamos encontrar uma resposta na palavra grega em si, mas indica a mesma palavra, creu, e quando no versículo 12, que quando creram nas coisas que Filipe ensinou sobre o reino de Deus e em Jesus Cristo, homens e mulheres também foram batizadas, inclusive Simão também creu. Temos total certeza que creu se aplica à verdadeira salvação no versículo 12, e o contexto é aí que vemos a discussão, mas não sobre a palavra que acreditou ou que creu, porque é a mesma palavra nos dois versículos. Temos alguma evidência aqui que nós não lemos e vamos ler agora, que parece indicar que ele se arrependeu, não é? O meu entendimento é que ele foi salvo e pecou, e depois ele se arrependeu, certo? Concordo, exatamente. Leia o versículo 24, por favor. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim. Demonstra a atitude correta da parte de Simão, para que não me aconteça nada do que vocês disseram, em referência a ele potencialmente perecendo. Isso se ele continuasse nesse mesmo rumo, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor. Sem dúvida alguma, viram uma igreja estabelecida ali. Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. A caminho de Jerusalém, pregaram em muitas cidades e vilas, provavelmente fazendo isso em várias semanas. E existe certa evidência aqui de que esse homem realmente foi salvo no princípio, como Dave falou, ele pecou depois de ser salvo. Infelizmente, isso acontece todo dia. E também, quando demonstraram que, na condição terrível dele, ele pediu oração, por favor, ore por mim. E como Lauren falou, não é só porque a pessoa é salva que quer dizer que tudo está limpo e fica certo automaticamente. É difícil largar uma antiga maneira de viver, uma maneira de pensar. Demora um tempo para Deus mudar uma pessoa. A renovação da mente indica um longo tempo. O versículo 24 mostra que ele se arrependeu rapidamente. É verdade, é o que estou dizendo. Existem pessoas boas nos dois lados da discussão, já li, já vi e acho que não vamos resolver aqui. Mas eu acredito também
que ele nasceu de novo e se encontrou em uma situação totalmente terrível e muito feia, preso pela iniquidade, esse espírito pecaminoso. E nós sabemos que isso acontece no cristão. Não é o que gostaríamos que acontecesse, mas nem sempre tomamos as melhores decisões. Temos a capacidade de fazer coisas erradas até depois que nascemos de novo. Não é o que queremos, e Deus pode consertar isso através da fé em Cristo e no que ele fez por nós e no mover do Espírito Santo, se fizermos o que Simão fez aqui, que é reconhecer que isso está errado e então começar a restaurar e remover e eliminar esse pensamento. Como eu disse, você tem bons homens dos dois lados da discussão. Vai ser assim até Jesus voltar. Mas acho que ele estava salvo sim, e acho que ele cometeu um engano, ou um segundo, ou um terceiro engano, e que ele cedeu à correção. Não demonstrou um espírito irado quando Pedro e João oraram por ele e por aí vai. Posso ler uma outra passagem da Escritura que usa a palavra creu de uma maneira negativa? Em outras palavras, eles acreditaram, mas não foi com uma fé que os pudesse salvar. Em João capítulo 8, Jesus falou para judeus que acreditaram nele, que creram. Se pegarmos a palavra creu ou acreditou e vemos, não, espera aí, explica direito, por favor, em que eles acreditaram. E é isso que eu quero provar, porque diz, qual é o contexto? O contexto são esses judeus que acreditaram nele. E diz aqui, eu vou ler um pouco aqui, falando do versículo 28, quando Jesus falou para eles: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eu vou pular, e esse mesmo povo aqui, que acreditou nele e acreditou nas palavras, quando ele disse que foi enviado do Pai, Jesus falou para eles: olha, se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. Mas aí ele falou para eles: vocês são de seu pai, o diabo. E você faz o que o seu pai quer. Exato. Eles acreditaram nele, mas Jesus falou para eles que o pai deles era o diabo. A forma de pensar deles não estava errada. Eles não estavam salvos, mas não acreditaram nele. Então, só porque a palavra acreditaram é usada, não quer dizer que a pessoa está salva, porque existem níveis de acreditar, de crença? Não, não. Eu vejo assim, olha, ou é uma fé justificadora ou uma fé que não é justificadora, e tem a ver com o coração da pessoa. Por que eles estão acreditando? E olha, é, então, só porque a palavra acreditou é usada ali em Atos capítulo 8, quer dizer que Simão, o mago, foi salvo. Só uma palavra no grego é evidência insuficiente. Por isso que quando você tem essa mesma situação com batismo, a palavra baptos é o núcleo da palavra e você tem que olhar para o contexto da passagem para saber qual é o verdadeiro significado ou como tem que ser aplicada. Só a definição de acreditar não é o bastante. O Bob está correto. Mais uma vez, estamos falando aqui é do contexto do que Simão fez, de toda a situação, o que ele fez depois, o que ele fez durante a passagem. Falamos da palavra logos não sendo bastante para ser definitiva. Só porque é usada ali, temos que tomar cuidado para não dar o mesmo significado para toda vez que a palavra é usada no grego. O que estabelece é o contexto. E eu concordo com isso 100%. Temos que tomar cuidado e acredito que o contexto dá a entender mais uma salvação do que a falta dela. Você está voltando para o que aconteceu depois que a situação acabou, quando ele foi corrigido e ele pareceu aceitar.
aquilo que Pedro e João falaram, e eu acredito que ele acreditou no que eles estavam falando, que ele estava no pecado, preso e por aí vai. E ele pediu oração. É, para mim, ele era um homem buscando a verdade. Primeiramente, ele voltou para o culto. Ele apareceu ali no culto deles. Eu não sei se ele apareceu ali pelas razões corretas. Vamos nos lembrar que ele acreditou e foi batizado. E não dá para dizer porque você precisa aceitar o que a pessoa diz. Porque, olha, Felipe batizou ele. E certas pessoas já foram batizadas sem estar salvos. Mas o contexto que o Bob acabou de ler para a gente nos dá a ideia, eu não estudei, ele estudou, nos dá a ideia de que aqueles que acreditaram naquele contexto ali não tinham ainda feito do céu sua casa, não creram para a salvação. Mas é aquilo, esse é o contexto, está apropriado da maneira que ele descreveu. Mas nessa situação específica, e aí que está a nossa discussão. No contexto, não temos como decidir baseado na palavra grega em si, mas sim em todo o contexto do que aconteceu na situação. Diz que os demônios creem e tremem, mas não é uma crença que dá salvação de jeito nenhum. É óbvio, né? Eu acredito que pelo menos Lucas acreditava que ele acreditou. Por isso Lucas escreveu assim. Ah, então tá bom. Muito bem, o tempo acabou e espero que quando eu chegar na glória, vou encontrar Simão, o mago. E ele já não vai mais ser um mago, vai ser apenas Simão. E pela graça de Deus, oro para que ele esteja lá. E pela graça de Deus, oro para que você também esteja lá, assim como eu, e amar o Senhor Jesus de todo o coração. Obrigado por estar conosco hoje. Diga a outros sobre o estudo na palavra e não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN está pregando a verdade.